O processo de entendimento do palhaço é de muito choro, né? É de muita percepção de quanto a gente é humano e desgraçado, né? Quanto a gente é sofredor. Aquela coisa de você buscar o que te faz ser humano, diferencial, como todos nós temos os diferenciais, perceber isso em você, amar isso em você, transformar isso em arte e oferecer para o público, né? Isso é a generosidade do palhaço, né? É ser generoso ao extremo que é você mostrar o quão humano você é. Entendeu? Eu sou o palhaço macaxeira. Era um apelido que eu tinha na faculdade já. E acabei adotando como nome de palhaço, porque eu fui me apresentar como palhaço e o cara que estava apresentando o cabaré, o outro palhaço, falou pra mim: cara, qual é o teu nome de palhaço? Eu não tinha o nome de palhaço na hora. Falei: eu peguei meu apelido. Depois descobri que tem mais uns 10 palhaços macaxeira pelo Brasil, mas eu coloquei um sobrenome para diferenciar, que é Macaxeira Montgomery. Bem, eu sou o palhaço Nilovski. Então, eu sou educador, sou licenciado em Educação Física. A gente resolveu trabalhar com conteúdo de ginástica. E dentro do conteúdo de ginástica, a gente resolveu abordar alguns elementos da arte circense, do diálogo entre a ginástica e o circo, e ali o malabarismo começou a aparecer como possibilidade e a gente fez essa ação lá. Então, eu comecei a estudar palhaçaria a partir de cursos livres, de oficinas. E a minha intenção ali era entender a pedagogia do palhaço. Quando percebi, o palhaço tinha me tomado de assalto e eu estava mergulhando nessa pesquisa. E no ano de 2015 eu entro em duas frentes formativas. A primeira chamou-se Escola dos Palhaços. E junto com ele, paralelamente, eu entro na Escola do Ator Cômico, do Mauro Zanata. Essa aqui é minha casa. Aqui onde a gente está agora, antes era o teatro. Funcionava a escola do ator cômico aqui dentro. E durante a pandemia eu coloquei a casa à venda porque eu me apavorei no começo. Putz, mas vou abrir mão desse espaço? Porque aqui não circula só artista, aqui circula o público. Né? O público vem fazer curso de teatro aqui comigo. Para mim é um dos polos únicos que existem aí, que tem essa intenção, essa pretensão de aproximar o artista da sociedade. A arte como um todo, que foi devastada, não só pelo isolamento e pelas dificuldades, mas também por políticas públicas e por tentativas e sucesso nessas tentativas de se podar a arte. Tem sido difícil, mas também tem sido uma coisa de você entender que você tendo a possibilidade de brincar com a própria desgraça, às vezes é um refúgio muito bom. A primeira coisa que acontece é pensar, fodeu. Fodeu. Sobre diversos âmbitos, né? Bom, primeiro a relação é assim, que para seres humanos fazer história é necessário que eles estejam vivos. E infelizmente na sociedade desigual que a gente vive, às vezes estar vivo é privilégio, embora seja um direito. Se eu estou vivo e eu não consigo entrar em relação clownesca, não consigo entrar em relação cênica, a primeira sensação é uma sensação de que se perde o chão. É importante a gente lembrar que a comédia ela não é separada da tragédia. A comédia é uma tragédia. A comédia faz com que a gente consiga olhar com distanciamento para a nossa dor, né? E o riso, evidentemente, dilui um pouco dessa dor, desde que a gente não negue. Esse é o cuidado que eu tenho em relação a produzir o humor, que é você não negar a dor, sabe? Que é você permitir que a dor circule também no nosso organismo e conviver e fazer com que isso se torne um diálogo para você poder rir. A gente vai para o palhaço, por que o palhaço tropeça? Porque ele lembra a gente de que a gente é humano, sabe? Você ri do que mais te machuca, você vê que aquilo não é tão importante, aí você se transforma. E um pouco complicado do palhaço é isso, é cada vez mais
você se aprofundar e rindo cada vez mais disso. Às vezes você quer parar um pouco de rir disso e só viver. Palhaço é um jogador, né? Então eu mando daqui e o público responde de lá. Então é um jogo que se estabelece. Essa relação, quando ela se trunca, ela se perde, ela obriga muita gente a se adaptar, às vezes à revelia da sua própria vontade. Eu resisti. Eu consegui, dentro do meu núcleo de ensino, eu consegui um núcleo de material, que é o material da Comédia dell'arte, que eu consegui ir para o virtual. O jogo em si, para mim, ele é presencial. Não tem outro caminho. Talvez seja o maior enfrentamento da arte, como toda da arte do palhaço, vamos colocar o que eu entendo, né? Que é você conseguir adaptar não só a linguagem de como você faz as coisas, mas a linguagem de como você se expressa. Eu acho que é um lugar muito difícil ter certeza de que aquela mensagem chegou, né? A pergunta funcionou é uma pergunta que a gente precisa relativizar um pouco, né? Porque saiu do teu espetáculo, você tem vários elementos para entender se funcionou, se não funcionou. A reação do público durante, você está registrando. Funcionou ou não funcionou? A relação do público ao final, aplaudiu muito, aplaudiu pouco, aplaudiu de pé, foram embora antes do fim do teu espetáculo. Precisamos relativizar um pouco, talvez arrefecer, assim, esfriar um pouco a expectativa daquela reação que a gente está formado, treinado para registrar e partir para um novo tipo de registro da reação do público. Me deu uma clareza também do quanto a gente estava cego antes da pandemia. Né? Do quanto a gente, por mais que a gente tivesse uma crítica, o quanto a gente ainda estava rendido a um sistema. A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade imagética. Tudo é imagem, tudo é marketing, né? Tudo é construído, a gente arruma nosso cabelo, a gente compra roupa, a gente pinta, a gente maquia, a gente cria máscaras, a gente mascara a realidade o tempo inteiro. O artista na frente de uma loja é irrelevante. Não a arte como se não a pessoa, mas o produto artístico tentando angariar público para o comércio é irrelevante. Muitas vezes eu não quero estar fazendo evento todo, não faço, tanto que eu não faço há muito tempo, até por conta da minha deficiência física também. Em 2013 eu tive uma doença na medula chamada mielite transversa. Era uma doença rara. 1 ano e 2 anos ali eu fiquei sem andar direito, né? Ainda não ando direito, mas isso afetou completamente a minha performance. Eu tive que me reinventar, me redescobrir enquanto artista, saber o que eu poderia ou não fazer. Inclusive eu desisti em uns momentos, fui fazer outras coisas. Tem uma época que eu comprei uns produtos para vender pelo Mercado Livre. Não deu certo. Honestamente, eu acho que a crise e que o abalo em relação ao meu trabalho como palhaço, como improvisador, ele não ocorreu. Ele ainda ocorre. Ele é permanente. Essa perspectiva de que a ação cênica fosse ruir para todos sempre, sei lá, ela sempre existiu. E ficou ali nesse período. Né? Chegou o momento de pensar, meu Deus, eu não sei mais o que é ser palhaço. Será que acabou? Né? Será que a gente morreu como palhaços? E se a gente morre como palhaço, a gente morre como humanidade. E a morte é uma coisa muito presente no campo da pandemia, né? Quantas pessoas se foram, né? Perdemos aqui de Curitiba, perdemos um grande amigo, né? Uma grande referência de palhaçaria, né? Que foi o Fidalgo. O Marcos Freitas, o palhaço Fidalgo, ele faleceu de Covid, morreu de Covid, ele era doente crônico, ele era transplantado renal, né? Então, durante muito tempo ele fez hemodiálise e conseguiu fazer um transplante um pouco antes da pandemia, ele acho que 1 ano antes da pandemia, então ele estava vivendo, estava transbordando. A gente começou a se aproximar, começamos a trabalhar junto e começamos a ver que, cara, um falava, outro já...
E começamos a desenvolver amizade, tivemos algumas brigas, isso foi muito fundamental na amizade. Brigamos, fizemos as pazes, se abraçamos, você falou, cara, você é meu amigo. Começamos a desenvolver, criar, desenvolvemos um espetáculo junto e tal. E foi embora pro Covid, né? Então você se sente um pouco órfão também. Eu pretendo levar esse cara para sempre no coração e tal. Mas essa dor do talento, essa dor é foda, cara. Essa dor é foda. A dor do perder um talento, 90% que eu apresentei que às vezes com ele eu tive que ficar em segundo plano. Porque o cara dominava, né? Não era qualquer um, não. Eu volto como outro ser humano, outra pessoa, outro professor, outro artista, outro indivíduo, sabe? Muito mais maduro. Esse ano e meio para mim foi como se a gente concentrasse, sabe? Tivesse agora você tem um caldo denso. Sabe? Antes era meio aguado ainda, você sabia, os componentes estavam todos lá, mas estava uma sopa meio rala. Sabe? Me identificou muito mais claramente o quanto é importante o coletivo. Ainda mais numa sociedade que nega o coletivo. Os estímulos todos são para que você forme um núcleo menor possível, que seja só você. Se você tiver sucesso, é importante. Voltar a fazer arte e, a partir da própria arte, da própria relação com o público, enfrentar a deslegitimação do discurso hegemônico oficial, governamental, por que não dizer. Então a gente enfrenta com o público, com a nossa ação artística, a gente enfrenta esse discurso, essa prática, essa ação tirana que ocorre nesse governo. Mas a gente também, além do nosso trabalho artístico, a gente também se organiza politicamente, né? A gente se organiza dentro das instituições, a gente se organiza dentro dos movimentos sociais, né? Dentro do nosso sindicato de artistas, né? Que são nossas frentes de luta históricas e que a gente precisa considerá-las como também espaço de resistência. São essas frentes em que eu estou envolvido agora e que eu vou permanecer envolvido. Quer um lugar que te ajude a transformar? Busca arte. Você pode buscar em várias atividades, mas a arte é uma de transformação muito, muito potente. Então, o mundo está precisando de mais arte. Você que está assistindo, valorize a arte. A gente só olha para o outro quando a gente respira. Porque quando a nossa respiração está presa, a gente está sempre aqui, ó. Eu preciso de oxigênio para mim, eu preciso de ar para mim, eu preciso de... Né? Então, assim, respira fundo e observa o mundo externo, observa a pessoa que está na tua frente, observa as pessoas com quem você convive. Para de frear com muitas ideias, né? Deixa o teu corpo andar. Retome a caminhada. A gente tem que aprender a caminhar de novo e observar a caminhada e... A vida não está lá, ela está aqui. Ela não está no projeto futuro, mas ela está na maneira com que você vai construindo o momento presente. E o momento presente é delicioso. Viver a vida é a parte mais deliciosa da vida.